Graça e paz. Este é o canal Cristo em Vós. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Muitas pessoas creem que existe um livre-arbítrio e muitas outras pessoas não creem que existe o livre-arbítrio. Afinal de contas, o que é o livre-arbítrio? Quais são as passagens bíblicas que são usadas para fortalecer ou para ratificar a ideia de que existe um livre-arbítrio? Na filosofia, o sentido dessa expressão envolve a suposta capacidade humana que um homem tem de agir totalmente livre. Um homem tem de agir totalmente sem causa, de forma inteiramente caprichosa. A palavra eleutros no grego, ela indica um estado de quem está livre, de quem, ou seja, é dono dos seus próprios atos, sem ter que prestar conta deles a algum de seus semelhantes. Mas vamos lá. Será que a Bíblia Sagrada realmente ensina isso? Em Mateus capítulo 12, versículo de número 36, está escrito assim: Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Alguns textos vão dizer de toda palavra frívola que o homem falar. Em Mateus 12, 36. Um texto usado para que a liberdade de alguém ocorra e que realmente uma pessoa pode ser livre, e muito usado, está registrado em João no capítulo 8, do versículo 32 até o 36. Esses textos, esses versículos, eles são usados na ideia de que alguém pode ser totalmente livre e tomar as suas decisões. Está escrito assim: Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Notem, quando o Senhor Jesus disse para aqueles homens que conheceriam a verdade e a verdade os libertaria, ele nesse momento, embora seja muito interessante e até parece que ele está falando a respeito da Bíblia Sagrada, das Escrituras, quando ele disse que conheceria a verdade libertaria, não estava falando das Escrituras. Ele estava falando de si mesmo, estava falando dele, do Filho de Deus, aquele que é superior a todos os homens, aquele que não foi criado, mas gerado no seio do Pai, na eternidade, e eterno, soberano para todo sempre. O versículo de número 33, eles disseram assim: Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Lógico que esses fariseus daquele período, eles estavam mentindo e sendo desonestos no debate, naquele diálogo com Cristo. Primeiro, eles já haviam sido escravos no Egito, eles tinham sido escravos na Babilônia, eles foram escravos na Síria. E naquele momento, eles eram escravos dos romanos, porque os romanos sitiaram Jerusalém. Os romanos estavam governando em Jerusalém. Roma era um império no mundo que estava governando no momento, o maior império, e os judeus estavam como escravos dos romanos na cidade de Jerusalém, em Israel. Mas eles disseram: nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos. Bom, é só nós lermos o Velho Testamento que nós vamos ver que eles foram escravos de muitas vezes foram escravos de outros povos. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado.
Ainda que eles não tivessem sido escravos de nenhum outro povo no passado, e ainda que eles não fossem escravos naquele momento de nenhum outro povo, mesmo assim, eles ainda eram escravos do pecado, como eu e você fomos escravos do pecado. Hoje estamos livres e não somos escravos do pecado, porque Cristo nos libertou. O escravo não é membro permanente da família, disse o Senhor, mas o filho faz parte da família para sempre. Para deixar de ser escravo, é necessário ser adotado como filho na família de Deus. Aqui, quando Jesus disse que o escravo não é membro permanente da família, ele está falando do pecador, da criatura, do ser humano. Mas quando ele diz que o filho faz parte da família, ele também está falando do pecador, que é transformado, salvo, regenerado, iluminado pelo Espírito Santo e trazido à família de Deus. Agora ele é filho e faz parte da família para sempre. Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso irmão primogênito, e o Espírito Santo, mantenedor da nossa salvação. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. A libertação só pode ocorrer se Jesus realmente libertar o homem do pecado. Lá em Romanos 6, versículos 17 a 21, está assim: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Pergunta o apóstolo. Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Em Romanos 6, versículo 17 e 21, o apóstolo diz assim: eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Alguns estudiosos das Escrituras vão dizer que o apóstolo Paulo está falando de uma outra pessoa e não de si mesmo. Bom, nesse caso, não importa. Ainda que ele estivesse falando de outra pessoa, embora eu creio que ele está falando dele mesmo. Ele mostra como é difícil o homem se libertar do pecado sem o ato ou o auxílio do Espírito Santo. Esse é o apóstolo Paulo em um reconhecimento de que quando o homem recebe a Cristo, há uma mudança de senhorio. No capítulo 6, do 17 ao 21, ele disse que ele queria fazer, que ele não entendia ele mesmo, porque o que ele quer fazer